Olá, eu sou Luana Lessa, eu faço doutorado em Geografia pela UFRJ, fiz mestrado e graduação também na Geografia da UFRJ, participo, como pesquisadora do Grupo de Estudos Espaço e Sociedade na África Subsaariana e vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa no mestrado, que era sobre pirataria marítima no Chifre da África e no Golfo da Guiné. Bom, para entender um pouquinho sobre pirataria marítima, eu vou utilizar a conceituação, mais abrangente do IMB, que é o International Maritime Bureau, que entende a pirataria marítima como um ato de embarque ou tentativa num navio com a intenção de cometer roubo ou outro crime, ou tentativa ou capacidade de usar força para a prossecução desse ato. Já o direito internacional, ele vai entender a pirataria como um ato ilícito de violência que ocorre em alto mar. Então, você tem a restrição do local de ocorrência. Eu utilizo o do IMB porque me ajuda a entender melhor o que acontece, o fenômeno que acontece no Golfo da Guiné. Para entendermos um pouquinho a pirataria marítima no Chifre da África e no Golfo da Guiné, a gente precisa entender as configurações e o histórico, da Somália e da Nigéria, porque são os países que são os pontos principais de surgimento da pirataria marítima. Na Somália, a gente tem a junção dos fatores da crise socioeconômica com a falência do Estado, que gera uma fragmentação territorial e uma crise da pesca. E esses pontos vão ser primordiais para começar a se existir a pirataria marítima no Chifre da África. Já na Nigéria, a gente tem um boom petrolífero na década de 70, que se concentra bastante a sua produção na região do Delta do Níger, onde você tem um passado separatista e movimentos sociais. Isso vai gerar uma instabilidade geopolítica e uma criminalização da economia, muito ligado com o roubo de petróleo. Então, a pirataria marítima ela surge nessa região a partir da tentativa de roubar os navios petrolíferos. Bom, as práticas espaciais dessas duas piratarias também são bastante distintas. No Chifre da África, você tem uma configuração de mar aberto, e isso faz com que você busque também, além de ser mar aberto, aqui passa uma importante rota marítima com um fluxo muito grande de navios, e são esses navios que são o alvo. Já aqui no Golfo da Guiné, os alvos são os navios petrolíferos que estão justamente no mar territorial. E os piratas utilizam o delta, para esses rios, esses deltas acabam servindo como esconderijos e rotas de fuga rápida, porque eles fazem o roubo e já partem para esconderijos ou em busca de novos alvos. Bom, a escala de ação e a evolução dos quantitativos de ataques, Você tem um aumento no Chifre da África em 2006 e um pico, em 2011. Mas com a fiscalização dos mares e toda as ações anti-pirataria, você tem uma queda brusca. Mas como aqueles fatores ainda se mantêm, você ainda pode vir a ter mais atos de pirataria marítima na região. Já no Golfo da Guiné, você tem ali uma manutenção do quantitativo de ataques. Ora diminui um pouquinho, ora aumenta um pouco mais. Tudo depende de como esses grupos que atuam na pirataria e também atuam em grupos de contestação conseguem ou não conversar com o Estado. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui a pirataria marítima no Chifre da África e no Golfo da Guiné. Ambas vão ter como características em comum a pobreza, a instabilidade geopolítica, a fragilidade no controle territorial do Estado, mas de um lado, no Chifre da África, a gente tem escassez de recursos econômicos, em contrapartida, no Golfo da Guiné, a gente tem a abundância desses recursos. Se no Chifre da África a gente tem um espaço-chave para a circulação marítima, já no Golfo da Guiné são eixos secundários de circulação marítima, mas ambos acabam gerando uma situação geográfica favorável, sendo a atuação no Chifre da África com expansão do seu espaço de ação e no Golfo da Guiné com uma atuação mais em loco. Espero que vocês tenham gostado, nos encontramos numa próxima.